Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à nossa terceira videoaula das lições bíblicas da nossa escola dominical. A faixa etária de jovens nesse trimestre, continuamos a estudar sobre o encorajamento, instrução e conselhos que encontramos no livro dos Salmos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E hoje a gente vai estar estudando a lição de número 3, que traz o seguinte título: O Messias já veio. Essa lição que está baseada no Salmo de capítulo 2, número 2, aliás, versículo 7 e versículo de número 8, que nos fala o seguinte: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. O resumo da nossa lição diz que quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por Ele. Os objetivos da nossa lição é mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, conscientizar de que um dia o ungido de Deus pedirá contas aos insurgentes e explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido de Deus. Nós temos uma leitura bíblica que está baseado aqui em Salmos 2, verso 1 ao 9, quando o texto diz: Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Nossa introdução. A história da humanidade é marcada por impérios que tentam dominar o mundo. Sempre foi assim e hoje, se você observar bem na história, nos noticiários, a gente vai estar identificando a mesma coisa. Até hoje, há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. O Salmo de número 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei. Como este pedirá contas aos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. É isso que a gente vai estar vendo nesta lição de hoje. Primeiro tópico: a rebelião contra o ungido de Deus. A importância do Salmo 2. O Salmo 2 está na categoria dos salmos régios ou messiânicos. Mas o que é um salmo régio? Os salmos régios são aqueles que eram usados para a entronização do rei e depois, com a queda da monarquia em Israel, foram usados para identificar o rei, identificar o rei com o rei messiânico esperado. Então, os salmos régios são aqueles que eram usados para a entronização do rei, para o engrandecimento, para a exaltação do rei ali no trono, com a queda da monarquia. E estes salmos eles ficam apontando então para o rei
Jesus ou para o rei messiânico. Portanto, né, segundo estudiosos, é possível que os salmos régios se refiram a Davi ou algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico. Não por acaso o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. Em Mateus 3, versículo 17, a expressão seguinte que diz assim, olha, este é o meu filho amado, tem a ver com o Salmo 2, versículo 7. Atos 4, 25 ao 28, o evangelista cita os versículos de Salmo 2, verso 1 e 2, e aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus. Em Hebreus 1, verso 5 e capítulo 5, versículo 5, a gente vai estar vendo aí paralelos, né, bem claros das passagens do Salmo. Por isso, o Salmo de número 2 é muito importante para nós, os cristãos, porque ele revela com clareza, né, muita coisa acerca do Messias. As nações perseguem o reino de Deus, enquanto isso o Senhor, né, demonstra aí nesse salmo que ele tem o controle de todas as coisas e que não adianta o homem se rebelar contra o Senhor porque está se rebelando em vão. Segundo subtópico, a rebelião das nações. O salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada. É o primeiro bloco, versículo 1 ao 3, segundo, do 4 ao 6, terceiro, do 7 ao 9 e o último bloco do versículo 10, 11 e 12. O primeiro bloco de versículos, que vai do 1 ao 3, diz respeito à rebelião dos gentios, das nações contra a autoridade de Deus. Veja que o Salmo está falando e isso é visível hoje. Veja as zombarias que fazem aí utilizando o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 inicia com uma pergunta retórica. A pergunta é o seguinte: por que se amontinam as nações? Por que as nações fazem esse alvoroço todo? Por que essa revolta? Por que essa rebelião? Entende? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Veja que a todo custo estão tentando tirar Deus de cena. Eles se preparam, planejam estratégias, acreditando que terão êxito em seu propósito. Que não é possível, né? Já que não tem como tirar Deus, como tiramos Deus, né, de cena das nossas vidas ou do planeta Terra. Como tirar o Senhor se ele é soberano sobre todas as coisas, não é verdade? O problema é que ele se levanta contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor, como diz o versículo 2. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, né? As nações influenciadas por Satanás na sua rebelião, na sua rebeldia, eles acham que podem eliminar o domínio de Deus na terra, né? Por isso, eles tentam aí frustrar os planos do Todo-Poderoso. Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram na época. A gente pode conferir isso em Atos 4, verso 25 e verso 26. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é o ungido, é o Cristo de Deus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade e acima de todo o domínio, como aparece em Efésios 2, verso 20 e versículo 21. Rebelião contra Deus é tolice. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao seu Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Eu vou repetir para o amado irmão e irmã entender melhor. Se uma pessoa não servir ao seu Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia.
Então nós temos apenas duas posições. Ninguém consegue ficar neutro. Ou servimos a Jesus, ou servimos a outra pessoa, né, com suas filosofias. Não há como escapar dessa realidade. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. É o que está sendo pregado hoje, proclamado hoje, né, pelo sistema que é contra Cristo. Pregam uma liberdade quando as pessoas estão longe de Deus, e liberdade longe do Senhor não existe, né? É uma completa ilusão. Infelizmente, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir os valores de Deus, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Ora, os valores de Deus são eternos, são bons e são verdadeiros, porque os valores existem com uma finalidade: preservar a raça humana, preservar o homem juntinho do Pai Celestial e prepará-los, né, para a vida vindoura. O que leva um jovem ou uma jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual, que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena, para abraçar um estilo tolo e desordenado, que vai trazer apenas prejuízo para a vida do jovem e para a vida da jovem. Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma ideia boa. Tem muita gente perdendo a sua juventude. Não, a gente não precisa de fé, a gente não precisa de Deus. Tira Deus de cena. Então você começa a seguir aquele que não ama você. Você começa a seguir e a viver os caprichos, né, do reino das trevas, e ele não tem compaixão, não tem piedade de ninguém. Ele mata, ele rouba, ele destrói, corrói, corrompe totalmente a vida das pessoas. É melhor crer em Deus de todo coração e seguir os seus passos. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo número 4, né, da leitura que foi feita, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio, típicas expressões da natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade. Então, Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque Ele mesmo fará aos homens o que Ele mesmo fará aos homens no derramamento da sua ira, como aparece no versículo de número 5. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Estão tentando, mas é uma tentativa em vão. É uma tentativa inútil. É uma prova clara de que o homem, por mais que cresça em conhecimento, esperteza, mais e mais tolo ele vai ficando quando ignora a existência e o domínio soberano do Todo-Poderoso Deus. Deus ungiu seu rei sobre o monte Sião, isto é, o monte de sua santidade, onde está o santo templo. Não por acaso o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai, quando está escrito em João 13, verso 20. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O ungido do Senhor regerá o mundo todo. O versículo 7 remonta a um oráculo divino, ou profecia, em que é dito ao ungido do Senhor: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com um herdeiro da casa de Davi para sempre. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei. E o ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes, e o seu reinado será um reino de justiça. Todos prestarão contas.
todos prestarão contas ao Senhor. Deus, ele ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo o poder vem do Senhor. Há homens que têm a intenção de tipo, vamos matar Deus. Outros dizem, não, Deus está morto. E a situação toda. O homem na sua soberba achando que pode eliminar, né, a divindade suprema da existência humana. Porém, os planos para isto todos já estão sendo e continuarão sendo frustrados para sempre. Né? Deus é soberano, Deus é todo poderoso. E a gente não pode se deixar iludir pelas artimanhas de homens que não acreditam no Senhor. Os homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam rebelião contra o Altíssimo estão fadados ao fracasso. Da mesma forma que eles foram dotados de poder, também podem perdê-lo a qualquer momento. E por mais que o homem seja dotado de poder, esse poder é muito limitado. É um poder que foi dado, quem sabe, aí para ele governar, para ele dirigir uma nação, mas esse poder não pode ser usado contra o Senhor. Seria inútil, né? Por isso, além de perder esse poder a qualquer momento, essa própria pessoa se decepcionará. Por isso, precisamos andar em humildade, em mansidão, como Jesus ensinou. Sejam mansos e humildes de coração, né? Aprendam de mim. A soberba e a arrogância humana só leva ao caminho da perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que, seja quem for, um dia todos estaremos diante do juiz para prestar contas de todas as nossas ações. E tudo será feito de acordo com a reta justiça divina. Não adianta o homem empinar o nariz, não adianta ninguém, né, se opor ao Senhor, subir no salto, que não funciona. Para o homem, resta uma oportunidade. Para o homem, existe uma chance. O Deus do céu, embora seja todo-poderoso, é um Deus de amor e chama a humanidade a render-se aos seus pés. Ele é soberano. Nós fomos criados pelo Senhor. Um chamado aos reis da terra. O último bloco do Salmo, ou estrofe, traz um chamado à rendição completa. Quando o versículo 10 nos diz o seguinte: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Quer dizer, Deus está chamando estes reis, esses dominadores, e dizendo para eles o seguinte: sejam prudentes, não sejam tolos. Sejam prudentes. Aceite a instrução. Se deixe instruir. Vocês que são os juízes da terra, se deixe instruir, né? É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos no livro de Provérbios, capítulo 9, e versículo 10, quando a sabedoria está clamando. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e com tremor. Por isso, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o homem não teme a Deus, ele não é sábio. E, infelizmente, é necessário dizer o que está escrito. Se o homem não teme a Deus, então ele é tolo, está agindo com loucura. Se curvando ao Filho, aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido, deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. Versículo 12 diz: beijai o Filho. É uma homenagem de submissão ao senhorio do Filho de Deus. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Por isso, é feliz e realizado quem se refugia e confia no Filho. O que traz o versículo de número 12. Deus faz a reconciliação do mundo através do seu Filho. Então, é o nível de tolice mais alto da humanidade
quando esta se rebela contra o próprio Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus é rei, Jesus é Senhor. Deve ser temido, honrado e glorificado. De maneira geral, o Salmo 2, ele nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o rei do nosso coração. Aqui é que acontece a verdadeira batalha, quando Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, o rei do nosso sentimento, o rei da nossa vontade. Isso é possível quando nos rendemos ao Senhor, reconhecemos a nossa miséria por causa do pecado e reconhecemos também a nossa total dependência de Cristo, do próprio Jesus. Quando nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado. Entretanto, quando ele não é rei da nossa vida interior, a exterior fica completamente desordenada. Por isso, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus. Em vez de lutar, deixemo-lo reinar em nossas vidas. Aí então seremos verdadeiramente livres. É dito para todos nesses dias que liberdade é não ter religião nenhuma, que liberdade é não ter esse negócio de fé, liberdade é não acreditar em Deus. Isso não é liberdade, é prisão. É a maior prisão que existe, quando o homem é privado no seu coração de crer em Deus por completo. Somente crendo no Senhor é que somos livres. Somente conhecendo a verdade e amando-a é que somos livres. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não veio para nos aprisionar, pelo contrário, para nos libertar. Verso 36 do capítulo 8 de João está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer ser o nosso rei, não para nos manter presos, não para nos fazer prisioneiros, mas para nos fazer livres. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, chegamos à conclusão, dizendo que o Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reinado messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Deus abençoe. Até a lição de número 4.